Até cerca de meio século atrás, não se sabia da existência de planetas fora do Sistema Solar. Até os especialistas achavam que o nosso Sistema Solar era único e que nem na galáxia existiam estrelas semelhantes. E mesmo que existisse, dificilmente seria possível encontrá-las. Mas hoje, já sabemos que isso não é verdade. Uma enorme variedade de planetas e satélites interessantes já foram descobertos. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso canal. A partir de agora, vou apresentar o maior planeta de todos. Para deixar o ranking mais interessante, vamos dividi-los em categorias, para não darmos destaque apenas aos planetas gasosos gigantes. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Júpiter há muito tempo já não é mais considerado o maior planeta que a humanidade conhece, mas em nosso Sistema Solar ele ainda continua sendo incomparável. Enquanto não se confirma a hipótese de que existe uma anã marrom junto ao Sol, é pouco provável que haja um planeta no Sistema Solar maior que Júpiter. Anãs marrons são corpos celestes pesados demais para ser um planeta e leves demais para ser considerado uma estrela. De qualquer forma, a probabilidade de existir uma anã marrom junto ao Sol é baixa. A massa de Júpiter é 317,8 vezes a da Terra. O seu raio equatorial é de 71.492 quilômetros, que é 11,2 vezes o da Terra. A partir de agora, vamos falar de um exoplaneta enorme e compará-lo ao planeta Júpiter, e não à Terra, pois assim facilitará a comparação numérica. Isso é, tornará mais fácil a compreensão e não gerará muitos dígitos. Bem, alguns especialistas acreditavam que Júpiter se tornaria uma anã marrom e passaria a ser uma estrela companheira do Sol. E ao observar da Terra, provavelmente ele se pareceria apenas como uma pequena estrela sem graça, flutuando vagamente no céu. Dados de pesquisas atuais mostram que mesmo que Júpiter tenha uma grande quantidade de massa, ele não tem e nunca terá uma massa suficiente para se tornar uma anã marrom. Pois para se tornar uma anã marrom, é necessário ter 12 a 13 vezes mais massa que Júpiter. Portanto, mesmo que todos os planetas do Sistema Solar incorporassem a Júpiter, a quantidade de massa ainda é muito pequena. Planeta Terra, no Sistema Solar, é considerado o maior e mais massivo planeta de superfície dura. Quando os especialistas descobriram os exoplanetas, que são planetas com uma superfície dura, maiores que a Terra, mas menores que planetas gigantes de gelo como Urano e Netuno, necessitaram criar um novo nome para esses corpos celestes. Assim, criaram o nome de Superterra. A Superterra é bastante comum no universo, mas por alguma razão desconhecida não existe no Sistema Solar. Por isso, nosso planeta Terra é considerado o maior planeta do Sistema Solar de superfície dura. A Terra, dentre os 4 planetas telúricos existentes, é a maior e a que mais possui massa. Por isso é considerado o maior e mais massivo planeta de superfície dura do Sistema Solar. Dentro do Sistema Solar, Vênus é a que mais está próxima da Terra. Vênus tem uma massa de 0,815 vezes a da Terra, e um raio de 0,95 vezes. Já Marte e Mercúrio são planetas muito menores. Os planetas anões como Plutão e Ceres nem se comparam, tampouco satélites, asteroides e cometas. Ganimedes, o maior e mais massivo satélite do Sistema Solar. A Lua é o maior satélite e a mais massiva de todos os satélites. Isso é visto em alguns artigos na internet e até mesmo livros antigos, mas está equivocado. O maior satélite do Sistema Solar é Ganimedes, que orbita Júpiter. O raio de Ganimedes é de aproximadamente 2.634,1 quilômetros. Isso é maior que o raio de 2.439 quilômetros de Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar. No entanto, em termos de massa, Mercúrio possui muito mais que Ganimedes, e a massa de Ganimedes é 0,025 vezes a da Terra, enquanto a de Mercúrio é de 0,055 vezes. Ganimedes tem uma atmosfera cujos principais componentes são oxigênio e hidrogênio atômico. No entanto,
A sua atmosfera é tão fina que não é possível respirar ou andar sem um traje especial. Não existem seres vivos ou água líquida na superfície de Ganimedes. HD 100546b, o provável maior planeta conhecido pela humanidade. HD 100546 é uma estrela jovem e pálida. Essa estrela tem um disco protoplanetário. Isso significa que é uma estrela que está em processo de formação de um sistema planetário. Essa também é uma das razões pelas quais os especialistas estão interessados nessa estrela. Além disso, essa estrela tem um planeta chamado HD 100546b, que foi descoberta em 2013. Juntos, esse planeta e os discos circundantes têm um raio que é quase 7 vezes o raio de Júpiter. É muito difícil estimar a sua massa, mas acredita-se que seja cerca de 20 vezes a de Júpiter. Então, nos parece que esse planeta gigante merece o título de maior planeta de todos, mas ainda não podemos confirmar isso. A razão é, em primeiro lugar, porque pode ser que o HD 100546b não seja mais considerado um planeta, mas sim de uma anã marrom. Em segundo lugar, alguns pesquisadores acreditam que a própria descoberta foi equivocada. O debate ainda continua. Beta Pictoris b, o planeta mais massivo, já com a confirmação de não ser uma anã marrom. Como você já deve ter percebido, um dos problemas com os exoplanetas massivos é que eles se confundem com as anãs marrons. A diferença entre anãs marrons e os planetas é que as anãs marrons já sofreram reações termonucleares. Em outras palavras, se a reação termonuclear já está em andamento, ela não pode mais ser considerada um planeta. Mas de uma distância tão grande, como seria possível confirmar se a reação termonuclear está ocorrendo ou não? Como mencionado anteriormente, um corpo celeste precisa de pelo menos 13 vezes a massa de Júpiter para se tornar uma estrela. Beta Pictoris b tem uma massa de 12,9 vezes a de Júpiter, então está bem próxima do limite. Foram encontrados também corpos celestes com 30 vezes a massa de Júpiter, mas que não tinham reações termonucleares nesse momento. Mas se os cálculos estiverem corretos, dentre os corpos celestes que não tiveram quaisquer reações termonucleares, Beta Pictoris b é considerado o maior planeta de todos. Beta Pictoris b é o único planeta conhecido nesse sistema estelar, e sua temperatura atmosférica é bastante alta, chegando a 1724 Kelvin. Além disso, essa estrela é muito empoeirada, e por isso acredita-se que a nuvem de poeira esteja lhe causando um efeito estufa. Esse planeta gordinho tem uma massa considerável, mas o seu tamanho não é muito grande. Seu raio é de apenas 46% maior que o de Júpiter. TOI 849b, o provável maior planeta de superfície dura. Não está bem definido qual é a massa mínima para se considerar se um planeta é terrestre ou um gigante gelado, como Netuno ou Urano. Normalmente tem-se considerado esse limite mínimo um valor inferior à massa de Netuno, que é de cerca de 17 vezes a massa da Terra. Mas descobertas recentes levantaram a hipótese de que isso está equivocado. Em julho de 2020, um planeta chamado TOI 849b foi descoberto. O raio desse planeta é cerca de 3 vezes o da Terra. Somente a título de comparação, o raio equatorial de Netuno é de 24.764 quilômetros, que é quase 4 vezes o da Terra. Além disso, o TOI 849b tem uma massa de mais de 40 vezes a da Terra, então deveria ser considerado um planeta gigante gelado ou um planeta gigante gasoso. Mas não é isso que acontece. Essa estrela tem uma superfície dura e quase nenhuma atmosfera. É provável que seja impossível viver no TOI 849b. A gravidade na superfície é extremamente alta e, como mencionado anteriormente, não há atmosfera. Além disso, por orbitar muito perto das estrelas, a superfície é mantida a 1.500 graus Celsius, o que não é muito confortável. Por que então esse planeta não é considerado um gigante gasoso, mas um planeta rochoso como a Terra? A única interpretação convincente é de que o núcleo rochoso do planeta gigante gasoso está exposto.
Talvez nos estágios iniciais da formação do planeta, a sua atmosfera tenha sido toda soprada pelo vento estelar. De qualquer forma, o TOI 849b foi imediatamente confirmado como o maior planeta terrestre. Bom, enquanto os pesquisadores não encontram uma estrela mais interessante, vamos mantendo esse título a ele. Se você desviar um pouco o olhar do seu smartphone e olhar para o céu noturno sem nuvens, verá bilhões de estrelas espalhadas. Entre elas, há uma estrela que brilha mais intensamente do que as outras ao redor. No entanto, nas profundezas vastas do universo, não temos como saber que tipo de batalha está ocorrendo pelo título de maior estrela e mais brilhante. Estrelas, como belas mulheres temperamentais, estão sempre à espreita para derrubar seus oponentes do pódio. Nesse vídeo vamos apresentar a estrela que atualmente detém o título máximo entre as estrelas conhecidas até o momento. Além disso, gostaríamos de entender as razões pelas quais esse ranking está sempre em constante mudança e por que é difícil determinar o verdadeiro tamanho das estrelas. As estrelas mais conhecidas. Desde tempos antigos, as pessoas têm olhado profundamente para o universo, buscando entender seus mecanismos. Quando os astrônomos investigam corpos celestes, eles os comparam entre si. Isso porque, através da comparação, é possível descobrir a verdade. Atualmente, há uma estrela que sabemos muito mais do que outras estrelas. Essa estrela é a nossa estrela-mãe Sol. O Sol nos fornece energia na forma de luz e calor. Sem essa energia, não seria possível sustentar a vida. Certamente as tempestades magnéticas do Sol não são nada agradáveis, mas nada nesse mundo é perfeito, não é? Bom, o Sol existe há cerca de 4,5 milhões de anos e acredita-se que tenha mais 5 bilhões de anos pela frente. O diâmetro do Sol é de cerca de 1,4 milhões de quilômetros. É claro, isso é só uma estimativa. Isso equivale aproximadamente a 109 vezes o diâmetro da Terra. A massa do Sol é incrivelmente enorme, sendo de 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg. Em resumo, é extremamente pesado. Mesmo combinando todos os planetas, luas e habitantes do Sistema Solar, a massa do Sol representa 99,80% da massa total do Sistema Solar. Comparado ao Sol, a Terra parece uma existência frágil e insignificante. Agora, o Sol é grande ou pequeno? Embora pareça grande para nós, para os padrões do universo, o Sol é classificado como uma estrela média. No entanto, nas profundezas do universo, existem estrelas tão enormes que o Sol parece apenas uma bolinha de ping-pong em comparação. Que tipo de estrela seria essa, afinal? Então, agora vamos dar uma olhada em uma lista das maiores estrelas descobertas até agora. Ranking das estrelas gigantes no universo. As pessoas que participam de concursos de beleza na Terra desejam emagrecer. Por outro lado, as belas do universo seguem uma regra diferente. Quanto maior, melhor. O maior rebatedor desse ranking é uma das estrelas mais massivas já descobertas no universo, R136A1. Localizada na Grande Nuvem de Magalhães, essa estrela é uma presença constante nas listas das maiores estrelas devido às suas características. O raio de R136A1 é 36 vezes maior que o do Sol, o que não quebra recordes, mas sua massa e brilho são respectivamente 315 vezes e 8,7 milhões de vezes maiores que os do Sol. Na Grande Nuvem de Magalhães há muitas estrelas gigantes. No entanto, o que surpreendeu os cientistas foi o tamanho da R136A1. Astrônomos do Instituto Agelander de Astronomia na Alemanha modelaram um processo de formação de estrelas gigantes. De acordo com eles, R136A1 se tornou tão grande porque absorveu estrelas menores. E como consequência desse canibalismo estelar, R136A1 está destinada a encontrar uma morte terrível, uma explosão. Isso porque corpos celestes com massas enormes terminam suas vidas com uma explosão de supernova e se tornam estrelas de nêutrons ou buracos negros. R136A1 pode ter características impressionantes, mas não é a única estrela a surpreender com seus parâmetros.
Por exemplo, se você perguntar a um mecanismo de busca qual é a maior estrela do universo, muitas vezes receberá a resposta de que é a estrela Y Scuti. Essa supergigante vermelha foi considerada a maior estrela por um bom tempo. Atualmente, outra estrela conquistou o título, mas gostaria de falar sobre isso em ordem cronológica. A estrela Y Scuti é realmente um corpo celeste gigantesco. Em comparação com ela, o Sol pareceria apenas um ponto fraco. Incrível, não é? Vamos comparar os parâmetros desses dois corpos celestes. A luminosidade da estrela Y Scuti em seu espectro de luz visível é 120 mil vezes maior que a do Sol, e seu volume é 5 bilhões de vezes maior que o do Sol. Além disso, o raio da estrela, durante muito tempo, foi estimado em cerca de 1.700 a 1.900 vezes a do Sol. No entanto, descobriu-se que houve um erro de cálculo na distância entre a Terra e o Y Scuti. Anteriormente, estimava-se que estava a uma distância de 9.500 anos-luz da Terra, mas em 2018, os dados do telescópio espacial Gaia permitiram a medição de paralaxe dessa estrela, corrigindo sua distância. Atualmente, a estrela está a uma distância de 5.100 anos-luz da Terra. Além disso, os cientistas recalcularam o raio dessa estrela com base nos novos dados. Agora, seu raio é estimado em apenas 775 vezes o do Sol. No entanto, mesmo que ajustes de tamanho sejam feitos, o Y Scuti é de um tamanho inimaginável. Supondo que tentássemos obter ainda mais energia da nossa estrela-mãe, pedindo para o Y Scuti trocar de lugar com o Sol, seu globo de luz ocuparia espaço suficiente para alcançar Marte. No entanto, se o Y Scuti não é mais a maior estrela, isso significa que o título passou para Stephan 218, não é? Essa hipergigante extrema tem um brilho 437 mil vezes maior que o do Sol. Se essa estrela fosse colocada no centro do Sistema Solar, provavelmente engoliria a órbita de Saturno. Embora o raio dessa estrela seja estimado em 2.150 vezes o do Sol, é provável que, assim como no caso de o Y Scuti, a distância precisa entre Terra e Stephenson 218 não tenha sido calculada com precisão. Ou seja, os parâmetros estão sendo superestimados. Será que novamente está ocorrendo um erro de cálculo? Os astrônomos mais qualificados da Terra são os que estudam o espaço. Por que eles não conseguem medir com precisão o tamanho das estrelas comuns? Embora seja possível criticar os cientistas por um trabalho ruim, primeiro é necessário considerar os desafios que eles enfrentam. Razões pelas quais não podemos medir com precisão o tamanho das estrelas. Quando falamos sobre estrelas gigantes, sempre usamos palavras como teoricamente, estimado e aproximadamente. Isso porque é impossível determinar com 100% de precisão o tamanho, massa e diâmetro das estrelas. Embora seja possível criticar os cientistas, eles não colocam os corpos celestes em uma balança ou medem com uma fita métrica. O tamanho das estrelas não depende apenas de sua massa, mas também de sua composição, história evolutiva, idade, poder dos ventos estelares e outros parâmetros. A atmosfera externa das estrelas gigantes pode expandir e crescer quase ilimitadamente. As estrelas gigantes possuem as características de ter uma fotosfera que se estende por longas distâncias, e essa fotosfera está constantemente mudando. Além disso, é comum que as estrelas estejam cobertas por densas nuvens de poeira. É necessário distinguir a bela dama escondida atrás desses véus espessos e medir seu tamanho. Além disso, não devemos esquecer que esses corpos celestes estão a uma distância muito grande em comparação com o nosso sistema solar. Embora simulações por computador possam nos levar a lugares distantes em um instante, são necessários dezenas de milhares de anos para que até mesmo a luz das estrelas alcance os objetos celestes mais distantes. Certamente, a distância também é uma desvantagem na pesquisa das estrelas. No entanto, a tecnologia continua avançando. Atualmente, os astrofísicos podem se aproximar ainda mais dos corpos celestes utilizando os telescópios mais poderosos instalados na Terra e no espaço. Um desses exemplos é o Very Large Telescope, do ESO, também chamado de Milagre da Tecnologia, localizado no Observatório Paranal, no Chile.
Foram realizadas observações da estrela WOH-G64 utilizando esse instrumento. Sem rodeios, na verdade, essa é a maior estrela conhecida até o momento. Por que WOH-G64 ganhou o título de maior estrela? WOH-G64 é uma supergigante vermelha localizada na Grande Nuvem de Magalhães, a uma distância de 160 mil anos-luz da Terra. Essa estrela é considerada a maior entre aquelas atualmente conhecidas. De acordo com estimativas de astrofísicos, o raio dessa estrela varia de 1.540 a 2.575 vezes o do Sol, e sua luminosidade é de 300 a 400 mil vezes a do Sol. Em 2018, concluiu-se que o raio dessa estrela é ligeiramente menor do que os valores anteriormente divulgados, sendo cerca de 1.800 vezes o do Sol, mas ainda assim é consideravelmente grande. Certamente, estimar o raio de WOH-G64 é difícil. Isso se deve ao fato de a estrela estar coberta por densas nuvens de poeira. Acredita-se que o diâmetro dessas nuvens seja de cerca de 1 ano-luz. Isso porque aproximadamente 1/3 da massa estelar é retirada pelo vento estelar. WOH-G64 é cheio de mistérios e tem intrigado os cientistas desde a sua descoberta, em 1970. Acredita-se que essa estrela tem uma companheira anã branca, e sua variação de brilho em um ciclo de 800 dias também tem desconcertado os astrofísicos. Apesar de décadas de observação, WOH-G64 continua sendo uma estrela enigmática. Há variações na avaliação do raio, brilho e outras características dessa estrela. Isso destaca os desafios que os astrônomos enfrentam ao avaliar com precisão esses corpos celestes distantes e difíceis de entender. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo na observação dessas estrelas gigantes. Bom, pessoal, por que vocês não deixam a WOH-G64 aproveitar a taça de campeão por hoje? Pode ser que amanhã mesmo outro astro ganhe destaque. No universo, tudo está sujeito a mudanças constantes. Vamos aguardar com entusiasmo a descoberta de estrelas ainda maiores para enfeitarem o pódio da vitória. Claro, assim que houver novidades, nós compartilharemos com todos vocês. E com isso, vou me despedindo por um breve período aqui no canal. Nosso universo está repleto de uma vasta variedade de corpos celestes. Entre eles, há aqueles que habilmente se escondem da observação humana, como asteroides e planetas interestelares. Por outro lado, há corpos celestes que ostentam sua própria impressionante magnitude. Se você gosta de observar coisas gigantes, por favor, continue assistindo a esse vídeo. O que é uma galáxia? Não podemos chamar de galáxia simplesmente o agrupamento de algumas estrelas que se reuniram para participar de uma festa cósmica. Uma galáxia refere-se a um sistema como um todo, composto por estrelas, aglomerados estelares, buracos negros, planetas, gás, poeira, asteroides e matéria escura. Todos os corpos celestes que compõem uma galáxia estão interligados pela gravidade. Dentro dessa única casa no espaço, pode haver reunidos bilhões a trilhões de corpos celestes, como estrelas e planetas. Em galáxias antigas ou jovens, a monotonia praticamente não existe. Uma variedade de eventos de importância variada está ocorrendo constantemente. Por exemplo, estrelas nascem e morrem todos os dias. Além disso, asteroides colidem com planetas e buracos negros engolem grandes quantidades de poeira e gás. Assim, tudo está em constante movimento. Quando visualizamos esses processos dinâmicos, as galáxias parecem ser criaturas que se alimentam, crescem e evoluem. A maravilha do universo reside na diversidade de galáxias existentes. É como se cada galáxia quisesse se destacar mais do que seus amigos. Os tipos mais comuns de galáxias em galáxias gigantes incluem espirais, elípticas e irregulares. O local onde vivemos é um dos braços espirais da Via Láctea, uma galáxia espiral. A aparência de uma galáxia espiral é muito encantadora, assemelhando-se a uma concha de caracol brilhando no escuro céu do espaço. Em termos de beleza, as galáxias elípticas são um pouco menos impressionantes do que as espirais.
Essas brilhantes panquecas podem ser quase circulares ou ter uma forma elíptica bastante alongada. O astrônomo norte-americano Edwin Hubble considera as galáxias elípticas como galáxias de tipo precoce. Hubble especulava que as galáxias elípticas evoluíam para galáxias espirais ao longo do tempo. No entanto, os astrofísicos modernos discordam dessa perspectiva. Sua teoria é oposta, sugerindo que ao longo do processo evolutivo, as galáxias espirais se transformam em galáxias elípticas. Nós podemos verificar isso. Basta viver mais algumas dezenas de bilhões de anos e observar em que forma a Via Láctea se transformará. Por outro lado, as galáxias irregulares são jogadoras caprichosas. Essas galáxias podem mudar de forma devido à ação da gravidade que ocorre em seu interior. É justamente porque cada galáxia é uma entidade única que torna tudo tão fascinante. Tamanho das galáxias. As coisas se tornam evidentes por meio de comparação. Para avaliar o tamanho de um objeto, não há outra opção senão compará-lo com outros objetos. Quando pensamos em galáxias, imediatamente associamos a uma luz deslumbrante e uma imensa magnitude. Isso é realmente verdadeiro. As galáxias são incrivelmente grandes e às vezes é difícil até mesmo imaginar sua magnitude. No entanto, ao compararmos várias galáxias, percebemos que o universo abriga desde adoráveis pequeninos até gigantes enormes. Nossa terra natal é a Via Láctea. Por muito tempo acreditou-se que essa galáxia é a maior do universo. Isso faz sentido, afinal o diâmetro de nossa galáxia, a Via Láctea, é um pouco mais de 100 mil anos-luz. Em outras palavras, significa que levaria 100 mil anos para a luz viajar de uma extremidade à outra da Via Láctea. Mesmo a nave espacial mais rápida levaria um tempo praticamente eterno para percorrer essa distância. Mesmo com a estimativa mais conservadora, há a possibilidade de haver entre 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas em nossa Via Láctea. Isso é muito ou pouco? Na realidade, isso representa um tamanho bastante considerável para uma galáxia, especialmente quando comparado a galáxias como a SEG-2. Essa pequena galáxia SEG-2 foi descoberta em 2007. Essa galáxia anã esferoidal está localizada na constelação de Áries e é considerada a menor entre as galáxias conhecidas. Cálculos indicam que a SEG-2 possui milhares de estrelas antigas com baixa quantidade de metais, apoiando a ideia de que essa galáxia é bastante antiga. A luminosidade da SEG-2 é de cerca de 1/20 bilionésimo da Via Láctea, e seu diâmetro é um pouco mais de 220 anos-luz. Em outras palavras, se colocarmos a SEG-2 e a Via Láctea lado a lado, essa última parecerá verdadeiramente gigantesca. No entanto, em termos de escala cósmica, nossa galáxia não é tão grande assim. Comparada com galáxias monstruosas, é como um grão de areia. Então, qual seria a galáxia mais gigantesca no universo? Ranking das maiores galáxias. Se houvesse um concurso para determinar a maior galáxia do universo, o detentor da coroa de campeão estaria mudando constantemente. Graças ao avanço da tecnologia e melhoria nos telescópios, os astrofísicos estão sempre descobrindo novas galáxias. Eles devem ter ficado surpresos ao encontrar a galáxia 3C348, também conhecida como a galáxia Hércules A. Em uma estimativa muito aproximada, o comprimento dessa galáxia é de 125 mil anos-luz. No entanto, o buraco negro no centro de 3C348 tem uma massa cerca de 1000 vezes maior do que o buraco negro no centro da Via Láctea. Esse buraco negro engole as substâncias ao seu redor a uma velocidade incrível, emitindo jatos de matéria para o espaço cósmico em uma velocidade impressionante próximo à da luz. Agora, quem será o pequenino dessa vez? No entanto, em comparação com a galáxia IC 1101, Hércules A parece um adolescente magro diante de um fisiculturista. Por muito tempo acreditou-se que IC 1101 é a galáxia mais gigantesca no universo observável. Essa galáxia está localizada na constelação de Virgem, aproximadamente a 1 bilhão de anos-luz do Sol. IC 1101 tornou-se tão gigantesca graças ao canibalismo cósmico e um apetite insaciável. Se você devorar tudo o que está à sua frente, é natural ficar tão grandioso assim. Vamos comparar o tamanho de IC 1101 com a nossa querida Via Láctea.
O diâmetro de C1101 é de aproximadamente 4 milhões de anos-luz, e se incluirmos o halo, chega a 6 milhões de anos-luz. Segundo as estimativas dos cientistas, essa galáxia contém cerca de 100 trilhões de estrelas. Em outras palavras, ela é 60 vezes maior que a nossa Via Láctea. Sua massa é 20 vezes a da Via Láctea. Não dá uma sensação um tanto inquietante? Agora podemos entender como a pobre SEG-2 se sente cercada por vizinhos incrivelmente gigantes. No entanto, mesmo uma galáxia tão colossal como o IC1101 tem que ceder o prêmio de maior galáxia para a UGC 9555. O diâmetro dessa galáxia de rádio atinge 8 milhões de anos-luz. Identificar a massa dessa galáxia monstruosa é bastante desafiador. Há a possibilidade de que essa galáxia contenha trilhões de estrelas. O Grupo Internacional de Astrofísicos foi quem descobriu a UGC 9555 e a pesquisa sobre ela ainda está em andamento. No entanto, por mais que a galáxia mostre sua magnitude, ela ainda não alcança seu concorrente mais próximo, o 3C326. O comprimento dessa galáxia de rádio é de 15 milhões de anos-luz e ela está localizada na constelação da Serpente. A característica distintiva do 3C326 é que sua forma de rádio é duplicada. Essa galáxia também está sendo estudada intensivamente. Quem sabe talvez haja descobertas surpreendentes sobre ela no futuro. Qual é a galáxia considerada a maior? Se você nunca ouviu falar de Alcyoneu, pode não saber nada sobre galáxias gigantes. Essa galáxia superou a 3C326, literalmente pegando o primeiro lugar nessa classificação por uma margem mínima. A descoberta de Alcyoneu ocorreu em 2022. Pesquisadores do Observatório de Leiden, liderados pelo estudante de pesquisa Martin Ui, obtiveram dados de observações de rádio na região norte, utilizando a interferometria de baixa frequência, e identificaram uma estrutura gigante de rádio composta por 3 elementos. O que os pesquisadores observaram eram chamados lóbulos de rádio, uma característica comumente encontrada nesse tipo de galáxia. Isso significa que há um buraco negro supermassivo no centro dessa galáxia. O buraco negro em Alcyoneu possui uma massa incrível, sendo 400 milhões de vezes mais pesado que o Sol. A capacidade de observar esse lóbulo de rádio avermelhado foi possibilitada pelo uso do mais recente dispositivo, chamado LOFAR, Low Frequency Array. LOFAR é uma rede de radiotelescópios que está instalada em vários países europeus. A galáxia descoberta revelou ser incrivelmente gigantesca. Cientistas nunca tinham visto uma galáxia como essa antes. Seu comprimento é de mais de 16 milhões de anos-luz, sendo 160 vezes maior que a Via Láctea. Para se ter uma ideia dessa escala, imagine formigas e elefantes lado a lado. As formigas representam a Via Láctea e os elefantes representam Alcyoneu. Então, seu diâmetro de Alcyoneu é 72 mil vezes maior que o de SEG-2. Com o que o pequeno SEG-2 se pareceria? Seria uma célula? Ou talvez até um átomo? O universo se parece muito com uma boneca russa. Quando vemos uma grande estrutura, sempre há uma estrutura menor e dentro dela uma ainda menor. Dentro de um gigante vazio chamado Void, fios de grandes galáxias chamados filamentos se estendem ao longo de milhões de anos-luz. Esses fios são formados por aglomerados de galáxias. E nesses aglomerados são encontrados diversos grupos independentes de estrelas, chamados galáxias. Pelo jeito, assim como os humanos, as galáxias também não gostam da solidão. Isso é muito claro quando consideramos o fato de que quase todas as galáxias fazem parte de algum aglomerado. Por vezes, as galáxias se juntam, formando um grupo gigantesco com milhões de anos-luz de diâmetro. A massa total desses grupos podem ultrapassar em trilhões de vezes a massa solar. E aí, você gostaria de vê-los? E hoje vamos guiar vocês em uma maravilhosa jornada para encontrar os aglomerados de galáxias mais massivos do universo. Sobre os aglomerados de galáxias. É importante deixar claro que vamos falar somente dos aglomerados de galáxias e não dos superaglomerados.
Diferente dos superaglomerados, os aglomerados de galáxias estão conectados uns aos outros pela gravidade. Esse é o maior sistema de interação mútua observável. Após algumas dezenas de milhões de anos, todos os corpos celestes que compõem os superaglomerados se dispersarão no universo, se distanciando da Terra e, por fim, sumindo da visão do observador. Isso é claro, se ainda existir algum ser humano na Terra. Resumindo, os superaglomerados são como uma ilusão, como se tudo o que é observável atualmente fosse somente uma habitação temporária. Ao contrário dos aglomerados, que são como uma casa muito forte que mantém seu formato por um longo tempo. Existem dois tipos de aglomerados, os regulares e os irregulares. Aglomerados do tipo regular são simétricos, possuindo um formato esférico quase perfeito. Nesses aglomerados, quanto mais próximo do centro, maior a densidade da galáxia. A maioria são compostas por galáxias elípticas e galáxias lenticulares, contendo diversas galáxias de formatos muito diferentes da nossa Via Láctea. Por outro lado, os aglomerados do tipo irregular, que não são simétricos, não possuem um formato definido. Em aglomerados desse tipo podem ser encontradas galáxias de diversos tipos, incluindo galáxias espirais. Os aglomerados de galáxias são formados por milhares de galáxias. Surpreendentemente, grande parte da massa desses aglomerados não são galáxias, nem mesmo gás rarefeito que se espalha por eles, mas sim a misteriosa matéria escura. Acredita-se que essa força invisível seja a real forma da gravidade e que cerca de 90% da massa existente em um aglomerado é ocupado por ela. Agora que já sabemos sobre os aglomerados de galáxias, vamos finalmente apresentar os aglomerados que entraram em nosso ranking. Aglomerado de galáxias de Pandora. O aglomerado Abell 2744 também possui um outro belo nome, o aglomerado de Pandora. A razão desse nome é o fato de que ela esconde muitos fenômenos curiosos. O aglomerado de Pandora está localizado na constelação Escultor. Tem cerca de 4 milhões de anos-luz de diâmetro e uma massa 4 trilhões de vezes maior que o Sol. Ao olhar esse aglomerado com um telescópio, é possível ver diante dos seus olhos um grande cataclisma no universo, onde pelo menos 4 pequenos aglomerados estão se colidindo. Para a descoberta desse fenômeno, foram utilizados diferentes espectros de banda. Como resultado, foi descoberto que as colisões nesse aglomerado vêm acontecendo por cerca de 350 milhões de anos. Como prova disso, existem diversas fontes eletromagnéticas no aglomerado de Pandora, que acreditava-se serem os vestígios de uma fusão entre vários aglomerados. Além disso, no centro do aglomerado de Pandora, existem diversas galáxias especialmente massivas, que funcionam como uma lente gravitacional. Ou seja, graças à luz distorcida por essas galáxias, é possível observar outros pequenos corpos celestes que se encontram atrás delas. Aglomerado de galáxias IDCS 1426. 500 trilhões de vezes maior que o Sol. Essa massa tremenda pertence ao aglomerado de galáxias IDCS 1426. Esse aglomerado, que possui números tão dignos, possui a maior massa entre os diversos aglomerados de galáxias que já existiam desde o universo primitivo. O aglomerado IDCS 1426 fica a uma distância de 10 bilhões de anos-luz da Terra. O que os pesquisadores podem observar é somente a sua aparência de quando o universo tinha apenas 3,8 bilhões de anos desde o seu surgimento. Na área mais clara, localizada no centro desse aglomerado, podemos ver uma fonte de raio-x. Acredita-se que isso seja uma evidência de que ele tenha se fundido com um outro aglomerado semelhante, há cerca de 500 milhões de anos atrás. Segundo os astrônomos, isso significa que a matéria existente no centro do aglomerado IDCS 1426 é jogada incessantemente ao alto, assim como vinho dentro de uma taça. Outras partes contêm gases de temperaturas super altas. Por essa razão, acredita-se que o aglomerado IDCS 1426 tenha sido formado em uma velocidade impressionante para um universo primitivo. Pelo jeito, os astrônomos terão que fazer uma nova correção na imagem que temos sobre a história e a evolução do universo. Aglomerado de Virgem.
Gigantes estruturas como os aglomerados de galáxias não existem somente nas fronteiras do universo observável. E, felizmente, um deles está bem próximo do planeta Terra: o aglomerado de Virgem. Entre os maiores e mais massivos aglomerados de galáxias, esse é o que se encontra mais próximo do planeta Terra, a uma distância de cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra. Nas medidas do universo, esse local é relativamente perto. O aglomerado de Virgem se chama assim porque a constelação de Virgem se encontra em seu centro. Mais de 2.000 galáxias fazem parte do aglomerado de Virgem, possuindo uma massa 1.000 trilhões de vezes maior que a massa solar. 1.000 trilhões de vezes significa 15 zeros. Esse aglomerado possui um tamanho extraordinário, chegando a possuir cerca de 14 milhões de anos-luz de diâmetro. Em sua maioria, o aglomerado de Virgem é composto de galáxias espirais, mas as 4 galáxias mais brilhantes e consideradas as maiores entre elas são todas galáxias elípticas. E uma delas, chamada galáxia Messier 87, se tornou muito famosa ao ter o buraco negro no seu centro fotografado. O aglomerado de Fênix. A batalha para o topo dos aglomerados de galáxias é muito feroz. É muito difícil decidir o grande vencedor, já que a diferença de massa é muito pequena. Mas atualmente o que brilha no segundo lugar é o aglomerado de Fênix. Sua massa é cerca de 2.000 trilhões de vezes maior que a massa solar e 2.000 vezes maior que a Via Láctea. Na faixa de comprimento de ondas de raio-x, o aglomerado de Fênix é o aglomerado com mais claridade, ultrapassando cerca de 35% os recordes passados. Essa grande emissão de raio-x acontece porque esse aglomerado está perdendo rapidamente o seu calor. Isso significa que no seu interior, novas estrelas estão rapidamente sendo formadas. De fato, as galáxias massivas que se encontram em seu centro podem gerar cerca de 740 estrelas por ano. Isso equivale a centenas de vezes a velocidade que uma estrela é gerada na Via Láctea. E isso é algo impressionante, uma vez que as galáxias massivas que se encontram no centro de um aglomerado são geralmente as primeiras a terem surgido. Em situações normais, essas galáxias teriam bilhões de anos, estariam em um estado de morte, já não possuindo forças para gerar novos corpos celestes tão ativamente. Porém, o aglomerado de Fênix é diferente. Talvez o segredo esteja no buraco negro supermassivo que se encontra no centro desse aglomerado. É possível que esse buraco negro esteja emitindo energia e impedindo que os gases ao seu redor esfriem. Seja como for, os pesquisadores provavelmente se concentrarão nesse mistério daqui para frente. Aglomerado Ergoldo. Então vamos apresentar o nosso campeão. Nomeado literalmente de O Gordo em espanhol, esse é o aglomerado Ergoldo. O nome perfeito para esse aglomerado de galáxias. Isso porque, segundo diversas estimativas, sua massa chega a cerca de 2.000 a 3.000 trilhões de vezes a massa solar. Está localizado a cerca de 7 bilhões de anos-luz da Terra. O aglomerado Ergoldo é formado por 2 aglomerados independentes que se colidem a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Por essa razão, o aglomerado Ergoldo parece ter uma longa cauda nas imagens, muito semelhante a um cometa. Além disso, devido à colisão, esse aglomerado possui uma característica muito incomum. Nele, a matéria escura se encontra separada das outras matérias normais. Enquanto as matérias normais, que são compostas principalmente por um gás de alta temperatura, desaceleram com a colisão, a mesma coisa não aconteceu com a matéria escura. Isso fará com que esse incrível aglomerado continue a ser pesquisado daqui para frente, na esperança de finalmente revelarmos a natureza dessa misteriosa matéria escura. Perto desses grandes monstros, vocês não se sentem como um pequeno grão de areia? Em comparação com esses gigantes aglomerados, até mesmo a Via Láctea se torna minúscula. Mas em troca, ela é bastante confortável, não é? Já estou com saudades do sistema solar como a terra natal onde vivemos a infância. O buraco negro é o corpo celeste mais macabro e misterioso do universo. A gravidade de buracos negros é tão forte que nem a luz pode escapar.
O ponto de não retorno que separa o interior do exterior de um buraco negro é chamado horizonte de eventos. É impossível saber o que acontece dentro do horizonte de eventos. Podemos apenas imaginar. Os físicos pensam que existe uma singularidade gravitacional no interior de um buraco negro. Isso é um ponto de espaço-tempo, no qual a massa associada com sua densidade e a curvatura do espaço-tempo são infinitas. Os escritores imaginam que existe um portal escondido no interior de buracos negros, que nos leva para um buraco de minhoca, onde podemos fazer as viagens espaciais longínquas, as viagens temporais entre o passado e o futuro e as viagens a outras dimensões. Ainda mais, os roteiristas de Hollywood acreditam que existem milhares de salas com estantes de livros no interior de buracos negros. Olá pessoal, tudo bem? O interior misterioso não é a única coisa espetacular de buracos negros. As outras características, tais como a massa, também são impressionantes. Os tipos de buracos negros. Já ouviu falar que os buracos negros são carecas? Isso quer dizer que, para explicar os buracos negros numa maneira completa, basta saber apenas 3 propriedades: carga elétrica, taxa de rotação e massa. Especialmente o tamanho de um buraco negro é definido pela massa do corpo. Portanto, a massa é um assunto mais interessante para nós. Por exemplo, para converter um corpo celeste com a massa igual à Terra num buraco negro, terá que comprimi-lo até ficar uma bola no raio de 9 milímetros. Existem alguns tipos de buracos negros. Entre eles, os buracos negros pequenos e leves são formados como resultado de colapso da gravidade de estrelas massivas. Uma estrela morre quando ela esgota todo o seu combustível para gerar a energia que provoca o movimento para fora. A gravidade puxa a estrela para dentro dela mesma e vai comprimindo-a até que a estrela finalmente desmorona-se para dentro. Consequentemente, as explosões de estrelas novas desencadeiam jatos de luz brilhante. Depois desse processo, apenas ficam os buracos negros, com um peso de 5 a 10 massas solares no espaço onde estavam estrelas fixas. A propósito, os cientistas normalmente não usam quilograma ou toneladas como unidade de massa para medir os corpos celestes, mas, para tornar as coisas mais simples, usam a unidade massa solar em comparação com o Sol. No universo existem buracos negros de alguns milhões de massas solares. Eles são chamados de buracos negros supermassivos e não têm limites máximo da massa. Assume-se que os buracos negros ficam no centro de quase todas das galáxias espirais e elípticas. Os cientistas ainda não têm conseguido descobrir o mecanismo do nascimento de buracos negros supermassivos. Talvez eles nasçam no momento de colapso de gravidade da área vasta no centro das galáxias, causado pela concentração volumosa de matérias. Ou buracos negros supermassivos são formados via a fusão de vários buracos negros de estrelas fixas. Por sua vez, um buraco negro supermassivo encontra-se na Via Láctea. Ele tem 4 milhões de massas solares, porém sua presença é insignificante comparada com as matérias que vamos apresentar agora. M87. No topo da lista, nós temos uma verdadeira celebridade. Isso é uma imagem do buraco negro que os cientistas conseguiram capturar em 2019. Sim, é isso mesmo. A sombra negra observada no meio do anel de cor laranja é o buraco negro localizado na galáxia elíptica M87. Mais precisamente, isso é a sombra de buraco negro. M87 situa-se a aproximadamente 50 milhões de anos-luz da Terra. É uma distância além da imaginação. Esse buraco negro é tão grande que até todos os 8 planetas do Sistema Solar facilmente podem ficar por dentro do seu horizonte de eventos. Contudo, o mais impressionante é o tamanho da massa. M87 é 6,5 bilhões de massas solares. É enorme. O buraco negro M87 possui um caráter agressivo. Ele puxa as matérias para dentro, aquece-as e gera um raio-x fortíssimo. Uma parte das matérias é jogado fora ao universo, formando um belíssimo jato de plasma com um comprimento de 5.000 anos-luz.
NGC 1600. Imagina só, vocês estão passeando no meio rural com casas pequenas de 2 andares e, de repente, aparece um prédio luxuoso de 100 andares. Os cientistas sentiram assim quando descobriram e observaram a galáxia elíptica NGC 1600. Essa galáxia fica no centro de um aglomerado pequeno de galáxias composta por apenas 20 galáxias. Antigamente, pensavam que um corpo celeste de tamanho grande não era formado dentro de um aglomerado de galáxias tão minúsculo. No entanto, descobriram que existe um buraco negro supermassivo de 17 bilhões de massas solares no centro da NGC 1600. É um verdadeiro monstro. O que nos surpreende mais é a proporção da massa da galáxia e do buraco negro. É 1/10 da taxa média. Pode ser que o buraco negro massivo localizado na NGC 1600 fosse criado como resultado de uma colisão de 2 galáxias. Naquele momento, os buracos negros que ficavam em cada galáxia engoliram muitas matérias e acabaram se fundindo. O buraco negro do aglomerado de galáxias Fênix. O aglomerado de galáxias Fênix é um grupo grande, composto por alguns milhares de galáxias e localizado a 5 bilhões de anos-luz da Terra. A galáxia central é extremamente gigante e gera novas estrelas numa velocidade altíssima. O volume total do corpo aumenta 500 a 800 massas solares por ano. É espantoso saber que o buraco negro supermassivo no centro da galáxia é o responsável por esse processo. Normalmente, um comilão com esse corpo celeste impede o esfriamento do gás no arredor e dificulta a formação de novas estrelas. Porém, exatamente o contrário acontece aqui. Conforme pesquisas realizadas, o fluxo de gás esfriado e poeira sai do centro da galáxia e forma os filamentos de onde as novas estrelas fixas nascem, como se estivessem erguendo-se das cinzas. Pois é, Fênix é absolutamente o nome mais apropriado para esse aglomerado de galáxias. O próprio buraco negro é grande, com 20 bilhões de massas solares, e continua crescendo rapidamente. O buraco negro ganha 60 massas solares por ano e é cada vez mais pesado. Mais tarde, quando o buraco negro se torna maior, a formação ativa de estrelas será impossível. Mas, por enquanto, o buraco negro continua formando estrelas com a velocidade intensa. 5S0014-81. Quasar é um dos corpos celestes mais brilhantes no universo e tem a ligação forte aos buracos negros. Um quasar é formado quando os buracos negros supermassivos começam a engolir as matérias no arredor, e esse processo torna-se um verdadeiro espetáculo de luz, desencadeando o raio-x fortíssimo e formando o disco de acreção. Como resultado, energia fortíssima é liberada, e a luminosidade da quasar atinge o nível mais alto do que o total de estrelas fixas de uma galáxia. Por essa razão, os quasares são chamados de faróis do universo. A galáxia localizada na constelação Cefeu tem a sorte de ter um corpo celeste como quasar no centro dela. De fato, quasar 5S0014-81 tem a luminosidade de 300 trilhões vezes a do Sol. Os cientistas conseguiram calcular o tamanho da massa do buraco negro ligado a este quasar, utilizando esse número. É 40 bilhões de massas solares. Ficamos realmente arrepiados pelo tamanho desse buraco negro. É tão grande que até 40 órbitas do Plutão podem ficar por dentro do seu horizonte de eventos. TOM 618. Agora chegou o momento de anunciar o vencedor de hoje. O buraco negro maior já conhecido é nomeado TOM 618 e localiza-se na constelação Cães-de-Caça. Esse buraco negro é 66 bilhões de massas solares. É isso mesmo, 66 bilhões. Vamos abraçar esse número extraordinário por alguns momentos. Este corpo celeste é classificado como um quasar e é cercado por disco de acreção formado por gás e poeira aquecida.
O gás dentro do disco de acreção é misturado pela velocidade inimaginável de 7.000 km por segundo. Esse quasar localiza-se a 10 bilhões anos-luz da Terra e possui a luminosidade 140 trilhões vezes a do Sol. Este quasar é extremamente brilhante. É muito mais brilhante do que a galáxia onde o quasar é localizado, e por isso não podemos enxergar a própria galáxia. Naturalmente, Tom 618, com essa característica única, não se encaixava em nenhuma categoria existente. Portanto, os científicos propuseram a criar uma nova categoria, buraco negro ultramassiva para Tom 618. No passado, numa época em que se dizia o Sol brilha ainda mais intensamente e campos estão verdejantes, quando o auge da tecnologia era representado pela impressora tipográfica e por fecho de mecha, o mundo dos humanos estava limitado ao sistema solar. Do lado de fora estava a esfera celeste das estrelas imóveis, e além dela, apenas o Criador. Passaram-se centenas de anos desde então, e aprendemos muitas coisas novas sobre esse mundo. E, ao mesmo tempo, descobrimos que o nosso sistema solar é apenas um insignificante grão de areia em relação à escala real do universo. Conforme o tempo passa, mais e mais estruturas do universo estão sendo descobertas. E hoje em nosso canal vamos falar sobre uma dessas estruturas, a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Como a Grande Muralha foi descoberta? A pesquisa sobre as estruturas de grande escala do universo está inevitavelmente acompanhada de desafios e dificuldades. Observar estrelas próximas à Terra não é tão difícil. Afinal, é algo que a humanidade tem feito desde tempos remotos. Embora a tecnologia tenha avançado ao longo de milhares de anos, o princípio básico é o mesmo. Todos nós, assim como os nossos distantes ancestrais, contemplamos o céu estrelado. Porém, quando se trata de galáxias distantes, a situação se torna um pouco mais complicada. Isso porque elas parecem muito pequenas e embaçadas, mas esse problema pode ser resolvido. Por exemplo, há telescópios espaciais que orbitam ao redor da Terra. No entanto, quando se trata de estruturas cósmicas a bilhões de parsecs de distância, a situação é completamente diferente. Imagine o seguinte: dentro de um dos cômodos do seu apartamento há uma formiga parada na parede. Se a formiga estiver no cômodo em que se encontra, talvez ela consiga observar o ambiente usando um pequeno telescópio feito para formigas. Mas como essa formiga poderia ter uma visão do apartamento todo? Ou do prédio inteiro? Ou da rua lá fora e da cidade? Mesmo que a formiga pudesse ver através da parede. Portanto, os pesquisadores precisam encontrar continuamente maneiras de observar objetos distantes e aprimorar essas técnicas. Uma dessas técnicas é o registro de erupções de raios gama que ocorrem em galáxias distantes. Aliás, as erupções de raios gama são fenômenos surpreendentes. Elas são emissões de energia extremamente poderosas, detectadas a longas distâncias. Uma única explosão possui o poder de erradicar todas as formas de vida em uma área bastante extensa. Felizmente, esse é um fenômeno raro, que ocorre apenas uma vez a cada alguns milhões de anos na galáxia. Em 2013, pesquisadores dos Estados Unidos e da Hungria analisaram registros de erupções de raios gama registradas pelo Observatório Espacial Dedicado chamado SWIFT. Esses registros foram mapeados em uma carta celeste. Como resultado, descobriu-se que durante os anos de operação do Observatório Espacial foram registradas 19 explosões em uma determinada região. Se um fenômeno tão raro ocorre com tanta frequência em um determinado local, só há uma explicação possível. Isso significa que há uma imensa quantidade de matéria concentrada nesse lugar, desafiando as noções tradicionais. Outro tijolo na parede. À medida que a pesquisa avança, os pesquisadores ficam cada vez mais confiantes. O que está distante deles é uma parede chamada Grande Muralha. Na verdade, quando observamos o universo em uma escala maior, ele se assemelha a uma estrutura de favo. A matéria se agrupa, formando fios e paredes, delimitando os vazios. Não estamos apenas comparando sem motivo as formigas em uma parede de um apartamento com os seres humanos.
Este universo, de certa forma, realmente se assemelha a um arranha-céu. A parede descoberta pelos pesquisadores foi chamada de Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Estruturas semelhantes já foram descobertas antes, como por exemplo a Grande Muralha Sloan, em 2003. No entanto, o que foi descoberto dessa vez é significativamente maior do que os cientistas já haviam encontrado. A Grande Muralha de Hércules está a 10 bilhões de anos-luz da Terra. Seu próprio comprimento é de 10 bilhões de anos-luz e sua largura é de cerca de 7 bilhões de anos-luz. Compare isso com a Via Láctea, que tem menos de 200 mil anos-luz de diâmetro e uma distância até a nebulosa de Andrômeda de 2,5 milhões de anos-luz. Em comparação com essa grande muralha, qualquer galáxia é apenas um pequeno tijolo, e quando se trata de sistemas estelares, eles são menores que átomos. É provável que existam milhões de galáxias na Grande Muralha, e certamente há trilhões de sistemas estelares lá. Mesmo que fosse tecnicamente possível, um ser humano não teria tempo suficiente em toda a sua vida para visitar todos os lugares. Mesmo que o tempo de permanência em cada sistema estelar fosse de apenas 1 segundo e teleportasse instantaneamente para o próximo, ainda não seria possível ver nem mesmo 1/1000 de todos os sistemas estelares. Até o momento, a Grande Muralha de Hércules é a maior estrutura cósmica conhecida pela humanidade. Ela representa cerca de 10% do diâmetro do universo observável. Parece que a humanidade chegou até a parede externa do prédio. É um pouco decepcionante só podermos admirar a grandiosidade completa dessa magnífica parede de longe. Será que a humanidade será capaz de enviar uma sonda para lá antes do Sol se tornar uma gigante vermelha em um futuro próximo? Só mesmo tempo para nos dizer. A enigmática parede. Sempre menciono isso em nossos vídeos, mas o universo é um brincalhão travesso. Quando as pessoas estabelecem algum sistema de conhecimento que parece ser verdadeiro, o universo joga algo inesperado e faz com que o sistema desmorone, assim como um castelo de cartas. A Grande Muralha não é apenas uma estrutura grandiosa e magnífica, mas também é uma pedra que o universo nos lançou dessa maneira. O grande astrofísico britânico Edward Arthur Milne já havia introduzido o conceito de princípio cosmológico na astronomia em 1935. Esse princípio é baseado em duas suposições, a homogeneidade e a isotropia do universo. A homogeneidade significa que, em média, a aparência do universo é a mesma em todos os pontos de observação. Não importa se estamos na Terra, na nebulosa de Andrômeda ou na galáxia mais distante conhecida, a UDFY 38135539, isso não faz diferença. No céu, as estrelas e galáxias brilham constantemente, com a radiação cósmica de micro-ondas ao fundo. O princípio da isotropia significa que no universo não há uma direção específica que leve ao maior nível hierárquico da estrutura cósmica. Vamos tentar explicar em palavras humanas. Se a gente observar a hierarquia dos planetas, sistemas estelares e galáxias a partir da Terra, podemos identificar uma direção em relação ao centro do sistema estelar, que é o Sol. E a partir do Sol, há uma direção em relação ao centro da Via Láctea, a qual ele pertence. Por outro lado, não há centro para o universo como um todo, e também não há direção em relação ao centro do multiverso. O princípio cosmológico é considerado o fundamento de toda a astronomia. Em particular, existe o conceito de End of Greenness. Isso significa que quando estamos a aproximadamente 300 milhões de anos-luz de distância da Terra, temos a mesma visão em todas as direções. É a visão de um aglomerado de galáxias. De acordo com esse princípio cosmológico, não existem estruturas maiores do que um aglomerado de galáxias. Com certeza você já entendeu qual é o problema, né? A Grande Muralha parece estar rindo da suposição do princípio cosmológico, como se fosse uma boa piada científica. Nós estamos tentando provar que a Grande Muralha não existe, mesmo estando diante dela. A primeira vez que surgiram dúvidas sobre a validade do princípio cosmológico foi em 2003, quando a primeira Grande Muralha mencionada anteriormente foi descoberta. É a Grande Muralha de Sloan, uma estrutura gigantesca de 1,5 bilhão de anos-luz. Os pesquisadores na época a consideraram algo anormal e excepcional. Você ainda não entendeu? Então permita-me explicar novamente, disse o universo, e houve mais uma descoberta.
o grande grupo de quasares Enlil, U-127, que possui um diâmetro máximo de 4 bilhões de anos-luz. E, finalmente, a Grande Muralha de Hércules também foi encontrada. Como se dissesse, checkmate, cosmólogos. O maior mistério é como a Grande Muralha foi formada. Além disso, estamos olhando para a Grande Muralha de Hércules, que existia há 10 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas um quarto da sua idade atual. A força que formou a Grande Muralha, independentemente do que tenha sido, começou a agir logo após o nascimento deste universo. Será que tenha sido uma influência gravitacional de outro universo? E assim a gente termina mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos por assistirem até o final. Ainda sabemos muito pouco sobre o universo. É por isso que continuamos a aprender enquanto somos surpreendidos pelas novas descobertas dos pesquisadores. Quem sabe no futuro próximo ainda encontremos algo mais magnífico e intrigante do que a Grande Muralha de Hércules. Se isso acontecer, iremos apresentá-lo imediatamente a vocês. Além disso, convido você a voltar novamente aqui no nosso canal. Ficaria muito feliz se você compartilhasse com seus amigos, apertasse o botão de like abaixo do vídeo e se inscrevesse no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então, hora de nos despedirmos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.